Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui no nosso Sorriso em Dia, nosso segundo episódio, com um tema muito importante que vocês vão adorar. Para quem é mãe e pai, vai adorar o tema, que é um tema de odontopediatria. E quem está aqui comigo hoje é a doutora Camila, odontopediatra, que vai estar tirando todas as suas dúvidas sobre odontopediatria. Quando, como, onde levar o seu filho, né? Quando colocar aparelho, todas as dúvidas que você tem, né? A gente vai estar tirando hoje aqui no nosso podcast Sorriso em Dia. Vamos lá, Camila? Vamos lá, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo meu. Eu quero que você me responda. Quem é Camila Alencar de Oliveira? De Oliveira. Bom, eu sou dentista, formei em 2015 na Uninorte, fiz pós-graduação em odontopediatria, né, formei em 2017 e hoje em dia sou pós-graduanda em ortodontia. Olha que legal. Nasci aqui em Manaus, sou manauara da terra, apaixonada. E você escolheu ser dentista de cara, sim? Não, eu não escolhi ser dentista de cara. Na verdade, assim, eu fiz uma outra faculdade, né? 1 ano e meio. E depois vi que não era isso que eu queria. E aí comecei a ouvir algumas opiniões, né? Opinião da minha sogra, opinião da minha mãe. Ah, faz odonto. E aí fui fazer. Só que não era odontopediatria que era a minha primeira opção. E tinha alguém na família? Você tem alguém na Não, família? eu sou a primeira dentista da minha família. Olha que legal. Primeira dentista. Eu também sou a primeira dentista da minha família, né? Meu pai é médico, então Sim. acabei optando por fazer odontologia, mas isso é outro assunto, né? Então vamos lá nas dúvidas, né, Camila? Vamos lá nas vamos perguntas seguir. que geralmente as pessoas me perguntam, principalmente eu como dentista, né? Várias pessoas me perguntam, ai, doutora, quando levar o meu filho para o dentista, né? Eu acho que é uma pergunta muito legal, porque às vezes a pessoa não sabe que ela pode levar quase bebezinho, né, Camila? Explica pra gente que idade, depois que nasce o seu filho, quando você tem que se preocupar em levar o bebê para o dentista. A gente fala assim que a partir do primeiro dentinho da criança, a gente pode já fazer a primeira visita ao odontopediatra, né? Pra ver se tá tudo certinho, se tá nascendo certinho, todos os dentinhos, se tem alguma mancha, né? Pra levar as instruções para casa, qual creme dental usar, qual escovinha, né? De quanto em quanto tempo que ele precisa estar lá me visitando. Então, seria importante, se for para dar uma data exata, a partir ali do primeiro ano de vida da criança, né? No nascimento do primeiro dentinho já é interessante. E geralmente a dúvida que a pessoa tem, né? Que não é a escova que usa, né, Camila? Tem outros acessórios que você usa quando é bebezinho, né? Você não compra já uma escova dentária, compra? Hoje em dia, sim, né? A gente tem, sim, algumas coisas que a gente pode usar. Por exemplo, às vezes a mãe ela não consegue, doutora, eu não tô conseguindo usar a escova, não tem problema. Às vezes eu indico, pega uma gaze, enrola no dedinho ou uma fraldinha, mas faz aquela higiene, né? Não deixa aquela placa ali em cima para não desenvolver nenhuma cárie. Tem alguns dispositivos que são confundidos com escova, por exemplo, aquela dedeira de silicone, né? Ela, na verdade, ela é um massageador gengival. Ela não é uma escova de dente. Olha aí, muita gente achando que aquela dedeira é escova, e não é, é um massageador, né? É quando começa a coçar, né? Isso. Aí você pode intercalar ali, né? Aquele massageador com uma escovinha de cabeça pequena, cerdas macias. Ah, Pra fazer a legal. escovação. E outra coisa, um tema um pouco polêmico, gente, é sobre o flúor. Muita gente me pergunta se deve ou não usar pasta com flúor, ainda mais hoje, nessa onda, né, de vegano, de usar tudo natural e não querer usar flúor, né? Aí tem lugares que realmente, né, Camila, onde a água é muito fluorada, onde tem muito flúor, que você absorve muito flúor, né? Não é indicado realmente que a pessoa use pasta de dente com flúor, porque vai aumentar ainda o índice de flúor na pessoa. Mas eu acredito, bom, eu não sou especialista em odontopediatria, né? Para isso eu trouxe ela. Mas eu falo porque, como dentista, muita gente me pergunta também. É uma dúvida que até hoje as pessoas cansam de me perguntar sobre a pasta com flúor. Hoje em dia, no consultório também, né? A gente tem essa dúvida dos pais.
Em relação ao creme dental, doutora, uso creme dental com flúor, uso sem flúor? Então, geralmente, sempre regra ouro, né? Creme dental com flúor, tá? Na associação a gente já decidiu. Hoje antigamente não, porque tinha essa questão da fluorose, né, que a criança ingerindo podia desenvolver, mas hoje com a quantidade certinha, que geralmente para criança muito pequenininha, às vezes é metade de um grãozinho de arroz cru. Então é uma quantidade muito pequena para desenvolver a doença, né? Mas a pastinha sem flúor, por exemplo, eu indico para crianças que passam muito tempo na creche ou que ficam em período integral, que geralmente é a tia que dá a pastinha lá e a criança que faz a própria escovação, não tem aquela supervisão ali em cima. Então, aí eu indico, não, pode levar o creme dental sem flúor, porque a gente não sabe quanto é que a criança vai colocar, né, de creme dental na escova. Esse é um problema, né? Porque muita gente... Eu já vi muita criança comer pasta de dente. Pasta de dente... Aquela gostosinha, docinha. Docinha. A pessoa vai lá, quando é fé, já comeu metade. Já comeu. Você bobeou, seu filho vai lá, rouba a pasta de dente e come. Aí, realmente, se for flúor, vai ter fluorose. Vai ter fluorose, não tem jeito. Então, assim... Nesses casos, eu faço a indicação do creme dental sem flúor. Mas em casa, eu digo para os responsáveis, né? Sob supervisão, né? Supervisão, sempre. Não deixar a pasta vista para criança, hein? Isso, não deixar, porque elas são muito gostosinhas, realmente, né? Mas sempre com supervisão, creme dental com flúor. E é onde a gente encontra isso, lá na composição da pasta. Tá? A gente sempre fica em observação de ter pelo menos 1000 ppm de flúor, que geralmente é o primeiro ingrediente ali do creme dental. Então, porque tem umas que tem menos, porque lá na prateleira é tudo igual, tudo parecido. Mas, na verdade, tem essa diferença. Então, gente, tem que olhar na bula se tem 1000 ppm de flúor para você poder comprar a pasta. E a pasta tem que ficar guardadinha, só pai e mãe peguem. Não dá bobeira com a pasta. E outra coisa também, que é uma pergunta que parece básica, mas sempre há essas perguntas, né? A gente sempre, como dentista, é normal chegar no consultório e perguntar: quantas vezes eu escovo? Como eu escovo os dentes do meu filho, né? Então, qual vai ser a rotina da criança, né, em casa? Se você tem empregado, você vai ter que ensinar a tua empregada, né, a fazer essa supervisão. Então, ela vai explicar aqui, né, Camila? Geralmente, a gente faz o quê? De 2 a 3 vezes ao dia a escovação da criança, né? Se é uma criança que ela tem uma dieta ali balanceada, não come tanto açúcar, né, tanto amido, pode ser 2 vezes ao dia, 2 vezes bem, né, de uma forma bem feita. E se for, como a senhora falou, né, se for uma cuidadora, né, uma babá que fica com a criança, ensinar direitinho ela a fazer, porque muitas das vezes elas mesmas não sabem, às vezes, né, a técnica correta, ou levar ela no consultório, porque geralmente a gente vê a mãe, o pai, mas a pessoa mesmo que fica com a criança, às vezes a gente não tem esse contato, né? Então seria interessante sempre ela ir também às consultas junto da criança ao dentista. Com pai e mãe com já para poder explicar. pai e mãe para poder saber. Então é isso, você tem que explicar para sua cuidadora, se você não cuidar do seu filho, você vai ter que explicar como é que ela vai ajudar na escovação e cobrar isso, né? Isso, fazer uso do fio dental, né, que tem muitas mães que perguntam assim: doutora, eu já posso usar o fio dental? Já era pra estar usando, mulher. Já era pra estar usando. Não, doutora, é porque eu não sabia, tem muita mãe que realmente não sabe. Então aí outra importância da visita, né, desde pequenininho ao consultório odontológico. Para fazer uso pelo menos à noite, né? Porque a gente sabe que a noite é a principal escovação, dentre todas. Pois é, essa escovação aí, gente, vamos deixar aqui bem claro sobre a escovação da noite. Eu, né, como dentista também, né, já estou entrevistando outra dentista, é uma coisa que eu realmente falo muito para os meus pacientes. A escovação da noite é a mais importante que tem, né? Então, é a escovação que você tem que ter mais cuidado. E isso para adulto, quanto mais para criança, né? Então, geralmente, quando você dorme, a gente tem uma diminuição da saliva, né? O que faz que no outro dia, quando você acorda com aquele bafo de onça, né, Camila? Aquele bafinho mara. Então, o bafo de onça nada mais é do que a saliva que secou durante a noite
na boca. Só que você escovou o dente antes de dormir, né? Então, se você escovou o dente antes de dormir, de manhã cedo, muita gente vai lá e pega a escova de dente, põe flúor, põe pasta e vai lá e escova bastante o dente para tirar o famoso bafo de onça. Mas para isso, só de você fazer uma escovação, ou então a língua, escovar a língua, fazer um bochecho vigoroso, você tira aquela saliva que secou na boca e isso, o bafo de onça vai embora. Você não tem necessidade de escovar o dente, colocar pasta tudo de novo, já que você ainda vai tomar café. Né? Então eu oriento, porque o que acontece? Aí a pessoa toma café e não escova o dente, né? Aí ela escova só para tirar o bafo de onça, para ir tomar café com a boca cheirosinha, né? Sendo que ela já tinha escovado o dente antes de dormir, ou deveria ter escovado pelo menos, né? E aí acontece que ela escova antes e não escova depois. E para que escovar 2 vezes? Então é realmente é um procedimento que eu falo para os meus pacientes, quanto mais para a criança, né, Camila? E principalmente para as crianças muito novinhas, assim, né? Para os bebezinhos, por exemplo. Já tem dentinho em boca? Já uso creme dental com flúor numa quantidade pequena, escovinha. Para quê? Não, geralmente tem algumas mães que dão aqueles cereais, né? Prontos, que... Vou falar a marca, mas... Sucrilhos. Vou falar a marca, mas assim... Que tem aqueles cereais prontos que bota na mamadeira e a criança vai dormir. E dorme com aquela placa ali maravilhosa que é cheia de açúcar. Por isso a criança gosta muito de tomar. E ali desenvolve uma doencinha que popularmente a gente chama de cárie de mamadeira, né? Então é muito importante para a criança não perder os dentinhos precocemente. Né? Essa escovação é primordial, exatamente por esse motivo que a doutora Patrícia falou. De secar, né? A saliva cai muito o fluxo dela e ela faz realmente todo o tempo essa limpeza. E se a gente não fizer a escovação, pode desenvolver essa doença. Pois é, e a cárie de mamadeira, gente, quando você vê aquele dente amarelinho, assim, bem perto da gengiva, é muito normal as pessoas mostrarem, o dente do meu filho tá cheio de mancha amarela em cima e não sai essa mancha. Aquilo ali já é o começo de uma cárie, porque você vai de noite para dormir, você vai lá e dá a mamadeira, né? Por isso que é cárie de mamadeira. Você vai lá e dá a mamadeira açucarada, que é para ele dormir gostoso, né? Para comer, fortalecer, só que os dentinhos... Não pode, gente, durante a noite não pode dar mamadeira para o filho, a não ser que você dê antes e escove o dente depois, né? A última mamada tem que ser caprichada, né, Camila? Isso, aí que entra também aquela técnica que eu falo de enrolar a fraldinha, né? Às vezes ai, doutora, é muito difícil pegar a escova, não sei o quê. Enrola a fraldinha, faz esse bagunçar da placa, né? Que é o importante da gente não deixar essa placa por completo ali em cima do dente para desenvolver a cárie. Viu? Então, tá com sono? Tá dando no peito, né? Porque, e se der só o peito, Camila? Não, no peito já tem pesquisas que indicam que não dão cárie na criança. Né? Olha só que legal. Então, se der o peito, você não precisa não ficar precisa escovar. Não precisa ficar tão preocupada. O que dá mais problema é quando você dá a mamadeira, mesmo que você vai fazer com leite... Isso, aquelas maçãs prontas. Vamos falar a marca então, né? Mucilon, essas coisas assim, que geralmente elas são ricas em açúcar. Então, nesses casos, a gente tem obrigatoriamente fazer a higiene bucal da criança. E falando em açúcar, né? Para que dar açúcar para criança, né? Dá fruta, né? Evita de cedo começar a dar açúcar para criança. Para que despertar o paladar doce cedo na criança? Gente, se puder não despertar o paladar doce, né? Evitar de dar chocolate, leite condensado, né? Balinha, besteira. É uma coisa totalmente sem nutriente. Sim. Só vai ajudar a formar cárie, né? Dá uma maçã, dá cenoura, até cenoura é gostoso, é adocicado. E às vezes até falo assim, gosta de comer muito doce? Ai, doutora, ama doce. E eu falo assim, poxa, mas quem compra o doce? Né? Você, pai e mãe, culpado de comprar o doce pro seu filho. Eu acho legal quando compra aquelas bolachas Bono. Sabe? Aquelas, Nossa, aquilo gruda. Desculpa, Bono, mas eu tô falando daquelas bolachas recheadas de chocolate, que a gente gostava de comer, né, Camila? Até mudou o gosto, viu? Na minha época era mais gostosa. Então, aquelas bolachas são uma maravilha, porque quando você vai ver a boca da pessoa, os nossos dentes têm aquelas reentrâncias, né? Que são os sucos, né? Que é cuspe de suco, né? Um monte de montanha com vale.
gente, fica tudo pretinho lá. E você escova, não sai. Não sai. Não sai. Você faz a primeira escovação, Fica lá. não sai. Você vai olhar de novo, tá lá o rastro do açúcar, né? Uhum. Marrom Nas fissuras do dente. nas fissuras, né? Que é um monte. Por isso que se faz o selante, né? O que é o selante, né? O selante nada mais é do que você selar esses Essas valezinhos, fissuras, né? Que às vezes tem muito até furinho, né? Então é Isso. importante levar a criança também para fazer os selantes, desde que idade? Os selantes a gente aplica geralmente no nascimento dos primeiros molares permanentes. Não é uma regra, né? A gente pode aplicar também os selantes em alguns dentes descidos, que são os de leite. Para crianças, principalmente que já tem um histórico de cárie desenvolvido ali, a gente faz. O selante, ele é o quê? Ele é uma barreira física, né? Para que não fique esse chocolate aí lá dentro dessas fissuras e que a criança, o responsável, consiga escovar melhor esse dente, né? Que não fique lá, fica mais lisa essa superfície, então fica mais fácil de higienizar. É um procedimento super rápido, não leva broca, né? É Uhum. muito simples de fazer, faz um ataque ácido, que é tipo um Isso. azedinho lá que coloca na boca, e aí depois coloca um verniz. E esse verniz ele vai dar, né, o formato que não segure mais, porque é muito assim, se você olha a boca do seu filho, os dentinhos quando nasce, gente, nasce muito cheio de fissurazinha assim, e o açúcar fica ali. E principalmente no primeiro molar, que eu digo, porque o primeiro molar, ele é um dente que ele aparece na boquinha da criança por volta ali dos seus 6, 5, até 7 anos. Que muita gente confunde. Exatamente. Ele só aparece. Nenhum dente de leite cai para que ele apareça. Ele aparece. E aí, na fase, a senhora que é implantologista, deve ser um dos dentes que mais faz implante. Exatamente, mas às vezes acontece de criar o espaço, já nasce o segundo. Porque, olha, eu trabalho em posto de saúde, né? Então, eu vejo muito lá as crianças perdendo o primeiro molar muito cedo. Por quê? Por falta de orientação e a pessoa desconhecimento, o primeiro dente molarzinho nasce atrás do dente de leite. Isso. E a mãe tá achando que o dente de leite vai cair. Vai cair. Não se preocupa, né? Tanto. Tem gente Então, que não, doutor, isso aí era dente de É. leite. Não, gente, o primeiro dente permanente nasce atrás do de leite. E é esse dente que a gente vê que mais perde, né? Eu vejo que é o dente que careia rapidinho. o primeiro que né? a criança desenvolve alguma cárie na dentição permanente. E é muito comum a gente ver crianças perdendo o dente porque a mãe está achando, não, vai trocar, não tem problema. Ou seja, não se preocupa com os dentes de leite, vai se preocupar com os dentes permanentes? Não vai, né? Não vai. Tem que se preocupar com os dentes de leite já para criar o hábito desde cedo, né, Camila? Isso. Desde cedo tem que. Porque senão não vai mudar, né? A criança geralmente. Que eu falo que ela sempre vem no consultório de uma forma profilática, que é aquela criança que só vai para fazer limpeza, alguma coisa assim, ela é uma criança que raramente vai desenvolver uma cárie. Ou quando tá desenvolvendo, a gente já consegue intervir, né? Antes que realmente fique aquele buraquinho. Como a doutora falou, a cárie ela dá indícios, né? Que ela tá desenvolvendo, que geralmente são as manchinhas brancas mais amareladas ali. Então, essa importância da gente cuidar da dentição de leite desde o comecinho, para que quando a criança tenha lá os seus 6, 7 anos, comece a troca, ela já tem esse costume, né, de cuidar da higiene bucal. Exato. E outra coisa sobre quando levar a criança, quando você vê que a criança não tem espaço, você vê, tira o primeiro dentinho de leite, 2 dentes, quando você vê o dente já está nascendo atrás e não tem espaço para nascer o dente fica ali atrás, né? Aí muita gente pergunta, doutora, não tem espaço e tal. Aí eu falo, não, você já pode levar para o ortodontista, para ele para o odontopediatra, para ela avaliar e já poder te encaminhar. Tem um prazo certo para isso. E muita gente acha que é quando fica adolescente, quando troca todos os dentes. E não é bem assim, né, Camila? Explica pra gente. Geralmente tem essa pergunta no consultório, né, doutora, já posso levar? Já. A partir dos 5 anos, mais ou menos, a gente já pode fazer uma avaliação ortodôntica, né? Colocar o aparelhinho na criança. Porque a gente tem que aproveitar o crescimento dessa criança, certo? O pico de crescimento, para evitar futuramente uma maloclusão,
digamos assim, a criança já tem. Só que como a gente tem esse pico de crescimento, a gente consegue, de repente, expandir uma maxila, melhorar, ajeitar, evitando, por exemplo, futuras cirurgias, né? Porque quando a gente é adulto, a gente consegue ainda movimentar, mas aí vai precisar de uma cirurgia ortognática, porque não tem mais como expandir o osso. Então, nessa fase de criança é super importante. E muita gente não sabe, né? Não, De não fazer sabe. a avaliação. Não, eles acham que é só depois que troca os dentes, né, total. E na realidade você consegue muito rápido, né? Como a criança cresce rápido, você consegue muito rápido Aproveita. expandir aquele osso que tá ainda não calcificou, ainda tem cartilagem ali. Sim, Então ele a consegue sutura tá muito aberta. rápido. Um aparelhinho você avança aí. O que o seu filho vai demorar 4, 5 anos, que a gente vê depois da adolescência, demorando 4, 5 anos aí com o aparelho, se você se antecipar, você ganha esse tempo. E a criança não fica tanto tempo com aparelho. E que, diga-se de passagem, às vezes coloca aparelho, não tem higiene adequada, enche de cárie, né? Uma coisa que eu acho assim, se não tiver uma boa higiene, Geralmente, quando a criança vem com uma má higiene, eu não indico o aparelhinho. Porque aí é certa de cárie generalizada, né? Agora, assim, se é uma criança que ela tem já uma boa higiene bucal, os pais, eles são cooperativos, tem tudo. uma supervisão, né? Isso, Eu digo assim, que aí... o pai é o responsável, né? Isso. Às vezes eu lá no postinho, chega a criança com a mãe. Quando eu vejo a boca bem suja e cheia de cárie, eu falo assim, você é a mãe? Sou. Pois é, você sabe que essa criança aqui, você é responsável por ela, né? A gente não só coloca no mundo. Sim. Às vezes eu dou lá um puxãozinho de orelha, então você é responsável, você que tem que escovar. Ela não sabe ainda como escovar o dente. Você tem que escovar. Se ele tá desse jeito, é sua falta, é falta sua. Até porque a cárie demora quanto tempo para você formar, Camila? A cárie, ela não começa assim do dia pra noite, né? Ela tem um processo... 24 horas? Não. 24 horas para começar a fazer a primeira manchinha? Não, ela demora um pouquinho. Então, é um dia a dia ali, né? De que você não escova. Não é uma... Por exemplo, tem alguns pacientes meus que falam bem assim, ai, doutora, mas hoje eu comi um bombom. Hoje eu comi um chocolate. Mas, assim... Acha que sou vai ter cárie? Não, gente, tudo bem. Eu como bombom, eu como chocolate, a gente come. Dentista Entendeu? come doce. Só que eu não vou comer todos os dias e também não vou deixar de escovar meu dente, né? Tudo ali é um balanço. Eu digo assim, você gosta de doce, você pode comer doce, desde que você escove o dente. No O dia que dente, você comer isso. doce e tudo mais, você vai passar fio dental, você vai fazer uma ótima escovação, né? Eu vou falar uma coisa que é engraçada, que às vezes o paciente chega comigo e fala assim, mas doutora, eu tenho muito tártaro, forma muito tártaro na minha boca e tudo mais. Eu falo assim, sim, mas é porque a escova não passou por ali. Esse tártaro aí, para ele calcificar, quantas vezes você escovou o dente e a escova não passou naquele local? Sinal que você está escovando mal, né? Às vezes o paciente quer me convencer, não, é que eu formo muito tártaro, é impressionante, eu acho que é da minha genética, eu formo muito tártaro, não existe isso, gente. A escova, ela tira aquela sujeira que está em cima do dente. Se forma tártaro são várias camadas. Isso. Né? Até chegar lá... Até virar tártaro, são várias camadas de placa molinha, que é aquela massinha branca, né? Que a gente passa assim... E sente o áspero. E sente o áspero. Então, são várias camadas que vão se calcificar, né, Camila? Isso. Então, essa história que você forma tártaro não é verdade. Você que não está escovando corretamente, não está levando a escova aonde forma o tártaro. Então, onde forma o tártaro é a tua deficiência da escovação. Exatamente. Né? Isso mesmo. Falta de fio dental, que é importante. Ah, sim, uma coisa legal, Camila, é você explicar a técnica de escovação. Gente, até hoje eu ensino a escovação para os meus pacientes adultos. E eles falam assim para mim, nossa, nunca me ensinaram a escovar os dentes, acredita? E é desde cedo que tem que começar a escovar o dente e saber como escova. Então, é muito comum não escovarem corretamente. Então, pena que a gente não trouxe uma escova, né, Camila? A gente não trouxe, mas geralmente eu indico a técnica dos 3 passos, né? Que eu digo que é a bolinha, o trenzinho e a vassourinha. Olha, bolinha, trenzinho e vassourinha. Essa técnica eu não conheço. Que a bolinha, né, porque geralmente a criança pega, escova ali, faz aquela coisa rápida, e aí não pega direitinho ali na parte de cima do dente, que é próximo da gengiva, onde geralmente desenvolve a cárie, né?
E faz o trenzinho, que é pegar a escovinha, aqui, né, colocar no horizontal, escovar bem. Eu sempre indico pelo menos 10 vezes de cada lado. Então, a A bolinha. bolinha, pra você não fazer aquele retão, assim. Viu, gente? Bolinha. Isso. E aí faz o trenzinho, né? Que é escovando na superfície da mastigação dos dentes, tanto em cima quanto embaixo. E a vassourinha, que a gente esquece muito. A bolinha aqui do lado também, né? Escovando Onde tem gengiva, direitinho. faz bolinha. Faz a bolinha. Onde tem gengiva, Isso. tá, gente? E aí a vassourinha, que é pra tirar esse tártaro aí que a pessoa desenvolve rápido, aqui atrás, né? Eu sempre bagunço, mas faz isso um pouquinho longe do espelho, senão a mamãe vai brigar, porque respinga passa pra tudo que é lado. Ah, sim, você faz com a ponta da Isso, escova, né? coloca a escovinha na vertical e vai escovando o dentinho. Toda a superfície de dentro, né, do dente. É assim que geralmente a gente ensina a criança. Eu peço às vezes pra levar a escovinha e aí a gente vai fazendo isso em consultório. Pois é, isso daí é bom ser feito no consultório. O pai tem que ir junto, a mãe tem que ir junto e aprender para todo mundo saber como que escova e Isso. a criança desde cedo já saber como é que escova corretamente, porque é muito comum fazer essa escovação de serra o dente, né? Eu falo que é É, serra o dente, porque quando você vê a gengiva já tá tá lá em toda retraída. cima, já tá Uhum. mostrando a raiz do dente, que não é para mostrar a raiz do dente, porque a pessoa vai lá e escova com bastante força mesmo, que geralmente compra até escova Dura. média ou dura, que é para É. poder escovar direito. Vamos lá, Que vamos acha. escovar direito, então vamos machucar a gengiva aqui, né? E É. aí eles fazem aquela serra, né? E eu falo, gente, a escova macia. E é sempre, eu falo que lá na clínica eu falo que você vai pentear o seu dente. A gente não penteia o cabelo É. de cima para baixo, então a minha técnica que eu falo, você vai pentear o dente, vai da gengiva pro dente, vai pentear o dente, né? Eu falo no consultório que é assim, quando você pega uma vassoura dura, você consegue varrer um chão bacana? Varrer o cantinho do chão? Não consegue. Geralmente com uma vassoura mais macia, você consegue ali, passa. Ela dobra e vai no cantinho. Isso, A dura não vai de jeito não nenhum. vai. É a mesma coisa, né? Geralmente é assim. Que o alvo é a gengiva, né? Tem que Uhum, tirar ali aquela sujeirinha que fica entre a gengiva e o dente. isso. Que é ali que começa a formar a cárie e o E o tártaro, né? tártaro, exatamente. Então já sabe, escova, Macia, né? De cabeça pequena para criança. Geralmente aquelas escovas que tem um cabo mais gordinho são melhores, né? E o creme dental com flúor e o fio dental, né? Tem o fio dental com aquela forquilha hoje em dia para criança que ajuda a introduzir o fio dental, né? Tô começando a passar o fio dental. Compra aquele que tem um cabinho, não precisa ser aquele que estica. tem uns novos, né? É, Antigamente só tinha nos Estados Unidos, a gente é, só via importado. hoje já tem Agora bastante. já tem nacional, que fica só um pedacinho assim de fio dental e aí ela vai passando assim. Para começo eu gosto de indicar ele, né? Depois, quando a criança ela tem uma coordenação motora melhor, eu já peço para passar pro fio dental normal. Ah, legal, hein, gente? Fica a dica aí. E que mais que a gente quer? Devo ver as dúvidas que temos aqui. Tem várias perguntas que me perguntaram. Várias perguntas que me perguntaram. Além da a parte ortodôntica. Ah, sim. O medo. O medo que as crianças têm do dentista. Às vezes, primeira vez que vai, já vai com medo. Eu não sei da onde que invento que ir pro dentista tem que ir com medo, achando que o dentista é um bicho-papão. É, Eu acho que isso é muita culpa do pai e da mãe, né? Que acaba amedrontando o filho antes de ir no antes de ir. consultório, né? É. Então, como é que o pai e a mãe devem lidar com essa situação para que o filho vá e não fique lá apavorado, com medo, como se a dentista, ó, tão bonita, doutora, toda delicada, chega lá achando que é um monstrinho, né? Ai, já começa a chorar. Tem muito pai que não ajuda, né? Nesse sentido de dizer, eu vou levar lá para ela tirar esse dente, aplicar uma injeção e te... Então, isso são palavras que não são legais de falar para criança, Viu, gente? né? Olha só as palavras que você não deve falar em casa para os seus filhos. Exatamente. E assim, geralmente eu peço para os pais mostrarem, né, brinquedos de dentista, falar, olha, esse aqui é o espelhinho, esse aqui é a escovinha que a tia vai usar, mostrar desenhos,
né? Desenhos de como é que funciona o dentista. Tem um desenho famosinho que às vezes eu coloco no consultório, que é da Peppa Pig. E aí ele indo no dentista e tal. Então são coisas legais que a criança fica ali no lúdico, né? Lá no consultório a gente tem, para distração, por exemplo, a gente tem uma TV no teto que ajuda muito, A né? criança fica A criança, ela olhando, fica ali e aí ela esquece esquece do do mundo. mundo, o que que eu tô fazendo ali, às vezes ela tá com o bocão aberto ali, e encantada com o consultório ali, tem uma TV no teto, geralmente a TV ela é assim, né, na nossa frente, lá é no teto. Então, conversar com a criança, né, ter essas distrações, mostrar livro, mostrar desenho, conversar mesmo e dizer o que que vai acontecer, né? No consultório a gente também tem as técnicas, Sim, né? De tell, show, do, que a gente fala, né? Dizer, mostrar e fazer. mostrar e fazer. Então, tudo que a gente faz, eu falo, mostro e aí eu faço. Então, geralmente, a criança, ela sente um pouquinho mais de segurança. E alguns Entendi. adultos também gostam de saber, né? Aham. Porque eu já atendi alguns adultos e fala, só que a gente tem meio que um padrão de atendimento, eu acabo fazendo a mesma coisa com o adulto. Aí fala, poxa, doutora, que legal! Que legal, a senhora tá me falando tudo que tá acontecendo. Eu falei, é porque é assim que a gente faz com criança. E aí a gente acaba criando a confiança dela. Olha, eu vou te mostrar tudo, porque a gente tem um monte de coisa na cadeira e a criança fica com medo. Mas aí mostrando, vendo que não dói e tal, ela Então é acostuma. melhor, Camila, falar para a criança, mesmo que ela não saiba nada sobre dentista, é melhor, antes de levar na consulta, conversar com a criança Sim. ou o efeito surpresa. Vamos supor que a criança nunca foi no dentista, nem sabe o que é dentista e você simplesmente leva lá. É melhor ou não levar como efeito surpresa ou você explicar? Não, eu sempre acho que é melhor explicar. Ah, então Sempre tá. acho. Então, quando for levar no dentista, você vai explicar para o seu filho o que que é o dentista, que ele vai pegar o espelhinho, ela vai abrir a boca, Isso. entendeu? Tipo assim, justamente para a criança já esperar o que vai acontecer, É, né? brinca de dentista em casa, coloca na cama, como se fosse o cadeirão do dentista, que eu chamo, né? E aí, no final das consultas, geralmente a gente dá um brinde para as crianças, né? Agora teve a Semana da Criança, tinha bastante coisinha legal lá. E assim, nessas coisinhas a gente acaba ganhando as crianças, porque elas sabem que, eu vou lá na clínica e eu vou ganhar alguma coisa no final. Então é legal. Foi bom você falar sobre isso, porque lá no postinho de saúde que eu trabalho, eles fizeram vários brindes para as crianças, vários. E eu sou a dentista lá. E aí, quando eu fui olhar os brindes lá na diretoria, simplesmente era um monte de balinha de arrancar restauração, era só açúcar. Gente, eu fiquei desesperada, eu falei, não acredito. Não acredito. No posto de saúde É. estavam dando os brindes. Tudo bem que é dia das crianças, mas dá brinquedo, dá outras coisas, dá coisas não tão com açúcar, né? Uhum. Mas não, deram aquelas balinhas assim de arrancar restauração. Eu falei, legal, né? Eu tô aqui, né? O Pegajosa. meu trabalho você desfaz, né? Eu tenho que refazer. Ou então vai encher a demanda, vai encher de criança lá cheia de cara. Então isso aí é chato, né? É chato. O estímulo ao açúcar, o estímulo ao bombom. Gente, agradar a criança não significa dar bombom para criança. Não, às vezes é uma coisa simples, às vezes é um balão colorido. É uma coisa É um balão assim, colorido, né? Até um sorvete é melhor do que um bombom que fica grudado no dente. grudada. Eu penso assim, Eu também. né? Não é que você vai privar o seu filho de coisas gostosas, mas vamos evitar estimular chiclete, bombom, essas coisas Somente que. aqueles que grudam mesmo, assim, no Nossa, dente, não mas passa eu fiquei oclusão. enchendo o saco da diretora, justamente porque eu falei, legal, porque eu faço e você desfaz. Ou seja, tem brinquedos. E outra, fruta, né? Fruta é tão saudável. Banana, eu Fruta, adoro banana, tem, maçã, tem tem tantas frutas que frutas até gostosas. auxiliam, né, na nossa higiene, por exemplo, uma maçã que é dura, geralmente ela ajuda ali na remoção da placa bacteriana. Então, é bem legal mesmo essa, essa dieta rica em alimentos um pouquinho mais duros e fibrosos. Ah, sim, uma coisa legal que perguntaram aqui. O que fazer em caso de emergência com criança? Vamos supor, isso é muito comum. Criança cai, quebrou o dente, ou então o dente saiu, quebrou e o dente voou.
né, uma emergência em casa. Seu filho caiu e quebrou o dente. O que que eu faço, Camila? Doutora, me ajude! Você tem que, assim, tentar manter a calma, no princípio, Primeira coisa. né? Tentar manter a calma. Levar ao dentista, né? O quanto mais rápido possível, né? Porque a gente tem um limite ali de tempo, né? Dessas emergências. Então, nada de reimplantar dente de leite, porque geralmente no dente permanente a gente pega o dente, se der, né? Às vezes Olha só, reimplanta ali. uma coisa que eu já vi, o pessoal, não sei de onde que vem, o pessoal pega e já coloca o dente dentro do leite e leva pro dentista dentro do... Ou então lava o dente todinho com a escova, Nossa, aí já acabou. escova bem o dentinho. Já leva o dente escovado pro dentista. Doutora, tá aqui, olha, tá bem limpinho. Já foi. Quando não coloca na água sanitária, pra deixar mais limpo ainda. Nossa, aí já era, né? Não tem mais o que fazer. Mas assim, pra criança, levar. A gente realmente tem um tempo ali, dependendo do caso, do que for, né? Por exemplo, se for uma avulsão de dente, alguma coisa assim, ir ao dentista, bater uma radiografia, e a partir do que for, né? De repente, um dente ficou um pouquinho mole, a gente faz uma contenção ali para segurar aqueles dentes, para a criança não perder cedo. Outras vezes a extração mesmo tem jeito. Mas aí depende de cada caso. Mas o dente que tá na mão, você reimplanta Não, dente de leite na geralmente mão? a gente não faz o reimplante de dente de Então, leite. dente de leite que caiu, saiu fora, você não reimplanta. Porque no dente permanente a gente reimplanta. Né? Aí a Dente gente permanente reimplanta. faz uso A gente tenta reimplantar, a gente não garante, né? A gente não garante que você não vai perder esse dente, porque acontece da reabsorção. Acontece de você ter que ter um controle radiográfico para poder ver se não vai reabsorver aquele dente, se o teu organismo não vai rejeitar. Né? Quando é permanente. Agora, dente de leite, perdeu, gente. Não adianta trazer, não. Não adianta. Não adianta Guarda para fada do dente. Já conta a historinha da fada do dente, conta né, a Camila? historinha. E aí, dependendo do caso, da idade da criança, a gente faz uso de mantenedores de espaço, né? Para a criança não perder aquele espaço que naturalmente vem para o dente permanente. Eu vou te contar uma historinha. Quando eu era criança, meu dentinho de leite, com 1 aninho, menos de 2 anos, eu perdi meu primeiro dente de leite. Central. Eu caí, perdi, né? Tenho até uma cicatriz aqui, que eu não sei como é que foi, eu só sei que eu acho que eu mordi e fiquei. Até os 7 anos eu fiquei banguelinha, com a janelinha, com a portinha, né? Porque foi o da frente. Então fiquei com essa portinha sem o dente. E aí o que aconteceu? O meu dente permanente não nascia. Né? Por que não nascia? Porque como não tinha o dente de leite, então o dente permanente não conseguia cortar toda a gengiva que estava lá para poder aparecer. Então eu tive que ir no dentista para poder cortar a gengiva, né? E o dente poder descer, porque geralmente o dente de leite, a raiz do dente de leite, um empurra o outro, vai reabsorvendo e já vai abrindo espaço, né? Um já vai automaticamente no espaço do outro. E quando você perde assim com antecedência, você vai ter que fazer essa cirurgia, né? Principalmente se forem os dentes da frente. Geralmente a gente explica assim, porque tem pai que acha assim, nossa, eu perdi o dentinho e não apareceu ainda. Porque geralmente quando tira realmente antes do tempo, a gente tem que explicar que tem uma cronologia, né? Que o dente, geralmente o central superior, ele nasce ali por volta dos seus 7 anos. Se a criança perdeu com 4, não vai nascer com 4. Nossa, eu perdi com 1. Né? Então assim, por isso que a gente faz uso às vezes de mantenedores de espaço, né? Para ter a função estética, porque hoje em dia a gente sabe que muita criança sofre. A gente pensa que não, mas a criança, ela pode sofrer bullying na escola. Aquele lá, o banguelinho, né? Então, é importante, né? De sempre estar explicando isso para os pais. Eu não lembro de ter sofrido bullying, não, mas eu me incomodei muito. Eu não gostava de sorrir, por exemplo. De sorrir. Fiquei muito tempo banguelinha. Aí, realmente incomoda. Tem criança que se incomoda. Não só da banguelinha, mas assim... Às vezes é um dente pretinho, é um dente que tá cariado, então é importante. Legal. Como posso cuidar da higiene, sinais de problema dentário? Quais são os sinais que a mãe e o pai podem ter em casa? Como que ele vai saber
se tem algum problema no dente da criança? Quais são os sinais que a pessoa pode detectar em casa? Uma criança que apresenta algum tipo de desconforto. Ai, pai, tá doendo aqui. Ou uma sensibilidade, por exemplo, comendo comida muito quente, ou uma comida muito fria, né? Ou tá comendo algum doce, sente alguma coisa. Ou geralmente uma criança que nasce alguma bolinha em cima do dente, na gengiva, né? Que tem gente que confunde com afta, às vezes é um abscesso. Então, essas são coisas que, ou alguma alteração, por exemplo, antes o meu filho mordia assim, do nada ele tá mordendo assim. Por quê? O que que mudou? Então, esses são alguns sinais que a gente pode observar em casa e levar para o dentista e perguntar o porquê que isso está acontecendo, né? Uma coisa comum, bruxismo em criança, né? Bruxismo em criança. Às vezes é comum você ver criança rangendo os dentes e fazendo aquele barulho, creque, 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 croque à noite. E aí, o que que faz, Camila, doutora? O que que eu faço com meu filho? Que ele me acorda, croque, croque no dente Isso é um dele. caso muito discutido na pediatria. Muito, porque assim, geralmente, falando por mim, né? Eu coloco as plaquinhas de bruxismo em casos extremamente severos, assim. Que são os casos de, por exemplo, a criança ela tá com o dente totalmente ali desgastado, quase a nível gengival. Nossa, Então, tem criança que chega assim? tem criança que chega assim e com muita sensibilidade, porque faz a exposição da dentina, né? Então, Então tem aparelho de bruxismo para criança geralmente também. aí eu faço a plaquinha de bruxismo, Olha mas eu só. explico para os pais que geralmente é uma criança que vai voltar no consultório daqui a alguns meses, porque a criança ela tem desenvolvimento da maxila. Então, muito provavelmente daqui a alguns meses aquela plaquinha não vai entrar mais, tá? Então, eu sempre explico, você vai querer? Vou querer. Mas daqui a algum tempo a gente vai fazer a troca dessa plaquinha. Porque Né? tem o bruxismo fisiológico, não tem? Tem o bruxismo fisiológico. Existe o bruxismo fisiológico, Isso. mas aí você tem que levar no dentista Pra para saber. saber se não está passando do fisiológico, porque é normal toda criança ranger os dentes. Tem gente até fala que quando range os dentes é porque está com verme. Mas na realidade você tem que levar no dentista justamente para saber se não está passando do fisiológico. É que geralmente o fisiológico, ele é na fase de troca dos dentes, né? Que coça. Geralmente eu falo que é isso, né? Que dá aquela coceirinha. Acho que dá uma agonia. E aí ele aí começa a ranger. ranger os dentes. Fora essa parte, eu já indico procurar um psicólogo, que a gente sabe, né, que hoje em dia a gente tem muita ansiedade, crianças muito ansiosas, a gente tem muita informação ao mesmo tempo de tudo que é lado, e a criança é uma esponja. Ela vai absorvendo tudo, e às vezes nem fala para pai e para mãe, às vezes tem um problema na escola, que não conta, né? Eu já peguei criança assim, que às vezes não conta pro pai e pra mãe, que tá, eu tenho uma prova nessa semana, eu tô muito ansiosa, ou tem alguém fazendo bullying comigo. E aí cai acaba Doutora, e como é que a mãe e o pai vai perceber que a criança está ansiosa? Como é que você vai perceber? Como é que eu sei que a criança está ansiosa? Aí tem que conhecer muito bem. Geralmente a mãe sabe, né? Geralmente a mãe ela tem essa noção de quando é criança, só que ela não sabe que a ansiedade pode desenvolver o bruxismo. Às vezes ela acha que o bruxismo é só uma causa dentária. Enfim, a gente pode fazer a plaquinha para evitar o desgaste do dente, né? Tem outros métodos, né, também do bruxismo, para quando for mais adulto, mas no dentista a gente acaba falando que é multifatorial, na verdade, né? São vários fatores que a criança desenvolve o bruxismo, a criança ou o adulto também. Outra dúvida aqui, Camila. Quando a criança ela é autista ou agora tem TDAH, né? Que agora muitas crianças, né? A gente vê que tem TDAH, tem autismo. Como é que funciona? Como é que é esse atendimento? É difícil? Olha, eu não sou especialista em pacientes especiais, mas eu atendo Que alguns. PNE, né? Paciente. Que é o PNE, né? Mas eu atendo alguns e assim, é um pouco diferente, né? A gente tem que fazer um condicionamento legal. Tem que ser mais lúdico ainda. Mais lúdico ainda. Principalmente aquela conversa com os pais, dos pais sempre tentarem ajudar a gente também,
né? No sentido de, se eu tenho um paciente que é autista, que precisa de uma frequência maior no consultório, por exemplo, seja para um condicionamento ou para uma limpeza, né? Porque geralmente não faz legal em casa, eu preciso dessa ajuda, né? Então, o autismo e outra, eu preciso de uma forma mais rotineira, porque o autista ele faz muito aquilo né, de uma repetição. Então, eu preciso disso, sempre dessa ajuda. Quando é um nível que realmente eu não consiga fazer, aí eu encaminho para quem usa de outros artifícios, né? Por exemplo, óxido nitroso, anestesia, alguma coisa assim. Mas geralmente é isso, a gente precisa de uma rotina mais certinha. Agora, você falando em condicionamento, muita gente não sabe o que que é isso, né? Condicionamento, eu quero que ela explique aqui direitinho, porque muitas vezes você acha que você vai levar para o seu filho, você vai fazer a primeira consulta e vai ser atendido, né? Não, naquela primeira consulta já vai ser atendido. Não é bem assim que funciona o atendimento com o odontopediatra, gente. A odontopediatra, ela vai condicionar o seu filho. A doutora vai explicar direitinho como é que funciona esse condicionamento, que muita gente não sabe. Na odontopediatria, o condicionamento, ele é fundamental, né? Porque tem aquelas crianças que realmente, elas têm um medo, têm um pavor de dentista. Mas o que é o condicionamento, Camila? E aí, o condicionamento explica. a gente mostrar, né? Desde o consultório. Isso aqui é minha cadeira, onde você vai sentar. É apresentação. Exato. Né? A dentista, ela vai se apresentar para o seu filho. Isso. Ou seja, vai ser um começo de namoro. Às vezes é a passo de formiguinha. Né? Porque às vezes você não vai nem abrir a boca da criança. O condicionamento é justamente você introduzir o seu filho ao dentista. Isso. Entendeu? Às vezes ela não vai nem permitir que a dentista abra a boca. Vai depender muito do filho, né? Da criança. Então, o condicionamento é isso. Às vezes você vai pagar uma consulta que é só para ela conhecer a doutora, conhecer a estrutura, achar legal, né? Isso. Ela tem que gostar. Criança só vai abrir a boca quando ela sentir confiança na dentista. E para isso, precisa levar no consultório, né, Camila? Para poder ela gostar da Camila. A Camila tem que ser sorridente, né, Camila? Tem que ser agradável para poder conquistar a criança. Seria isso, mais ou menos? Eu tenho paciente, por exemplo, que eu acompanho desde 1 aninho e pouco, até hoje. E assim, eu sempre falo que quando é uma criança que ela é acompanhada sempre, é uma criança que, quando ela tá no dentista, é como se fosse num salão de beleza. Que a gente vai pro salão, né? Fazer a unha, fazer o cabelo, uma maquiagem. E aí, ir ao dentista para fazer uma limpeza não deixa de ser um autocuidado, né? É uma coisa que você vai sair ali com seus dentes um pouco mais clarinho, um pouco bem mais limpo. Então, e são crianças que gostam, acabam gostando quando elas passam dessa fase do condicionamento. Por isso é importante a visita de rotina ao dentista, porque não deixa também de ser um condicionamento. Você ir ao dentista quando você só sente dor, principalmente sendo criança, é óbvio que é uma criança que não vai gostar de ir ao dentista. Olha aí, uma coisa muito legal, gente. Muita gente acha que a hora de ir do dentista é a hora que precisa ir no dentista. Tá errado, né? Você já tem que procurar um odontopediatra e saber se a sua filha o seu filho vai querer ir com aquela odontopediatra. Então, você tem que se identificar, a criança tem que se identificar com o dentista. Então, você tem que levar, não quando tiver uma cárie, mas sim para conhecer a doutora e gostar do ambiente, porque numa necessidade, mas eu cuido direitinho, não tenho cárie, e se acontecer uma emergência? E se o seu filho quebrar o dente, se acontecer alguma coisa e precisar de ir no dentista, né? Então, você tem que levar antes. Muita gente, não vou ter esse gasto. Acha que é desnecessário. Acha desnecessário, mas é importante, porque na hora H, ele não vai abrir a boca. É dente de leite. Não, e a criança não vai abrir a boca, né? A criança trava de uma forma que ela não abre a boca. Não é isso, Camila? Aí, às vezes, tem que fazer a contenção, né? Se o pai permitir, claro. Segurar a criança. E aí, realmente, não vai ser uma experiência bacana.
né? E aí surge o trauma. Aí acaba tendo Aí trauma. surge o trauma da criança. Exatamente. Então lembrem, gente, assim como você leva a criança no pediatra, você tem que levar na odontopediatra. Isso. Para ela já escolher a odontopediatra dela, que quando precisar, numa emergência, numa Saber cárie, ela quem recorrer. já conhece, já é amiguinha, É. já são amigos, né? Então ela vai abrir a boca, não vai ter trauma, nunca vai achar que ir no dentista é traumatizante, que é um tabu que acontece, né? Porque às vezes o próprio pai fala: eu vou levar você no dentista, você vai levar uma injeção, então fica ameaçando, né? Às vezes o pai tem trauma, né? Eu chego assim, muita mãe também fala, chega mais nervosa que a criança. Eu chego, gente, calma, tá tudo bem. Tem muita mãe que é assim, ai, doutora, calma. Que às vezes a criança nem tá muito assim, mas o pai e a mãe ficam ali. Então, trabalhar muito a cabeça dos pais também, né? Da gente. Para eles não passarem isso pro filho, porque às vezes você é o responsável, Exato. né? Você é o responsável por passar o pavor pro seu filho, né? Você é apavorado com o dentista e você acaba passando pro seu filho. Aí o seu filho vai criar um trauma que ele nem tinha. E às vezes aí tem pais assim que falam, ai, mas dentista é muito caro, não sei o quê. Gente, é muito mais barato você levar pra fazer uma profilaxia, né? Pra você O que é profilaxia, doutora? Desculpa. Uma limpeza, aplicação de flúor, sabe? Uma boa limpeza, tudo direitinho. Porque você tem que fazer restaurações, extrações, né? Então, a gente sempre fala que prevenir é melhor do que remediar. Sempre. Prevenir é melhor do que remediar. Então, leve o seu filho no odontopediatra, faça a prevenção, assim como se leva no pediatra, leva no odontopediatra. Nasceu filho, procure o odontopediatra, procure a doutora Camila, né? E leve o seu filho para ele ter o contato, para ele gostar, para ele se apaixonar por ela. A minha função, que eu até bagunço assim, a gente até teve uma paciente lá que a minha função é que o meu paciente, quando adulto, nunca procure a doutora Patrícia, porque é implanto, né? Então, assim, geralmente eu falo assim que implantodontista prótese, né? Porque eu vou resolver os problemas que não foram prevenidos na odontopediatria. Porque se a gente for ver assim, a odontopediatria, ela é a base. É a base, né? E isso é super relevante, né? Parece um assunto que as pessoas desconsideram. O odontopediatra, gente, é tão importante quanto o pediatra do seu filho. Porque aquilo que a gente aprende quando criança, né? Até na Bíblia mesmo fala, né? Que tem os ensinos da Bíblia, que aquilo que a gente aprende quando criança, muito a gente leva para nossa vida adulta. Ensine o seu filho desde criança que... No caminho, né? No caminho. Então, assim, escovar o dente, com certeza. Se ele tem um hábito desde pequenininho, quando for mais velho, ele vai continuar. Então, por isso é porque importante. criança aprende muito rápido. Então, se você já ensina o hábito desde cedo, ele vai ser um robozinho, vai fazer isso até... Vai manter. E não vai perder seus dentes, vai chegar comigo com a boca linda, sem nenhuma cárie, com todos os dentes na boca, que é o que a gente... No máximo fazer uma lente para deixar mais bonita. Ou um clareamento. Ou um clareamento. Mas assim, é o que eu falo. A minha função é que ele não conheça nenhum endo, nenhum implanto, nenhuma prótese. Eu acho que a pediatria é isso, é a base. Olha aí, gente. Então, já sabe, né? Quando você tiver o seu filho, se você é mãe e ainda não levou, trate de procurar um odontopediatra e leve o seu filho para fazer a prevenção. Agora, já vamos fazer umas perguntinhas aqui, né? Doutora Camila, o que é o sorriso em dia para você? Ai, sorriso em dia para mim é ver as pessoas que eu amo bem, dormir sossegada, ter a certeza do que eu fiz o melhor que eu podia ter feito naquele dia, tratei as pessoas bem, né? Eu acho que isso faz a gente ter um sorriso em dia, assim. Se sentir bem, né? Você poder dormir, ser o melhor para outra pessoa. Deitar e ter consciência de que você fez tudo o que você podia, Sim. né? Que tudo que estava ao seu alcance. Isso. Também penso dessa forma. E uma perguntinha que eu quero fazer. Quero saber de um furo da doutora Camila
que ela nunca contou pra ninguém. Olha, é só aqui, hein? Só no Sorriso em Dia, no nosso podcast, que eu quero saber o que a doutora Camila já fez, que ninguém sabe. Alguma coisa que você nunca contou pra ninguém, Camila, me conta. Ah, então. Conta aqui pra aquela câmera. Eu já falei que no comecinho eu comecei fazendo outra faculdade, né? Eu fazia uma faculdade de engenharia de pesca. Engenharia de pesca. De pesca, nada a ver com odontologia, né? Engenharia de pesca não é para ser pescador, né, doutora? Não. E eu fiz engenharia de pesca porque na grade tinha oceanografia. Oceanografia. É. Ah. E aí eu era apaixonada, ainda sou, né? Mas não é uma coisa que eu levei pra profissão. Mas eu queria salvar as baleias. Eu achava que era a coisa mais linda da vida, assim. Apaixonada pelas baleias. Até hoje tem gente que ainda bagunça comigo, me marca em tudo que é coisa de baleia, né? Tem uma série, um dorama que a menina também era viciada em baleia. Então, assim, eu sou ainda, né, apaixonada. E... Poxa, Camila, mas eu pensei que você ia querer salvar os golfinhos, os botos. Os botos daqui do... Também, eu cheguei a fazer estágio. Mas, assim, eu acho que esse é um furo, assim. Eu vim ser dentista... Depois de desistir das baleias. Não desisti, assim, totalmente, né? Eu quero... Mas eu vim ser dentista depois de um tempinho, assim, de 1 ano e meio, que eu vi que realmente não era aquilo. Mas essa era a minha vontade, assim, antes. Olha só, gente, de apaixonada por baleia para ser odontopediatra. Realmente são nichos bem opostos. Bem diferentes. Mas que bom, Camila, estou muito feliz. Eu quero te parabenizar pelo nosso dia de ontem, que foi o dia do dentista, dia 25 de outubro. Parabéns para a senhora também. Né, para nós, dia do dentista nacional, né? Porque tem o dia internacional. Tem dia 3, né? Dia 3, mas o que a gente mais considera é o nacional, Isso. Né? Depois que inventaram esse 3, aí agora a gente... todo dia é o dia do dentista. Aí todo dia é dia do dentista. E aí eu trouxe uma lembrancinha aqui do Ateliê do Sorriso. Ai, obrigada! Ai, domingo... Não, pera lá. Domingo foi o aniversário dela. Então são 2 parabéns. Um obrigada, pelo aniversário, doutora. né, doutora? Obrigada. Muito obrigada. Uma pessoa mesmo. super doce, que eu amo muito, trabalha comigo lá na clínica. Obrigada. Né? E é super querida. E os pacientes dela amam ela, são apaixonados por ela. Tá bom? Então, aqui uma lembrança, eu quero que você mostre o que é que eu trouxe para você. Muito obrigada. Vamos abrir aqui. Oh, do Terra Kids, que legal! Posso abrir? Pode. Então, gente, são óleos essenciais. Gente, que exclusivos para criança. Olha esse kit. Quem não sabe, eu fiz curso de aromaterapia, né? E aí eu fiquei apaixonada pelos óleos essenciais, cheguei a fazer palestras de óleos essenciais e hoje eu trouxe aqui para nossa odontopediatra os óleos essenciais que muita gente procura, né? Que são formas naturais de você tratar dor de cabeça, febre, problemas de gengiva, né? Pra ansiedade, crianças que têm TDAH. Então, tem óleo para tudo. Já é um óleo, não querendo fazer propaganda aqui, mas como é um produto maravilhoso e puro, né? A vantagem dessa empresa é justamente a pureza. Você tem a garantia que o óleo que está sendo usado é puro, não tem nenhuma mistura, né? Então, o efeito dele é bem melhor. Então, a indicação é muito legal para quem quer cuidar do seu filho, né? Usar óleos essenciais, ao invés de estar usando como primeira escolha as medicações, né? Então é isso. Então a gente vai ficar por aqui com Sorriso em Dia e você leve o seu filho para ficar com Sorriso em Dia também, né, Camila? Isso. A gente vai estar esperando. Gente, muito obrigada. Beijo grande. Fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigada, doutora? Obrigada a você. Foi bem legal. Ela estava muito nervosa. Ela estava muito nervosa, mas, gente, é um bate-papo, né? Que você vê que as coisas veem assim. Vão fluindo. Tinha várias perguntas e a gente até nem encaixou em outras perguntas. Não, coisas que até eu lembrei que acontece no nosso dia a dia. Mas foi ótimo. Gente, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.